Será a aula de higiene e profilaxia. Um prazer estar aqui com vocês mais uma noite, certo? Hoje, pessoal, hoje vem um pouquinho realmente de algumas questões de higienização hospitalar, alguns conceitos importantes, tá bom? A aula hoje vai ser um pouquinho mais extensa, mas para que vocês consigam aproveitar, tá certo? E a gente vai realmente pegar os conceitos que vocês vão ainda rever muito nesse curso, né? Vão ver também lá em introdução, em alguns casos, também vou ver lá em clínica cirúrgica. Mas a gente vai ter que começar a familiarizar vocês com esses termos, né? Deixar vocês mais familiar com alguns conceitos. Então, pessoal, o que seria infecção, tá? Infecção é a resposta inflamatória provocada pela invasão ou pela presença de micro-organismos em tecidos orgânicos. Ou seja, vocês, todo mundo aqui acho que já sofreu alguma infecção, tá certo? Vocês porque a gente vai falar assim, a infecção hospitalar. E iremos também ver nessa aula aqui a questão da infecção hospitalar, tá certo? Mas aí vamos se acostumar com alguns conceitos. Sei que realmente parece muita coisa, mas a partir de hoje, até nossa 20ª aula, serão realmente conceitos que vocês irão utilizar muito no hospital, tá? Então, conceito a gente não perde, né? Então, pessoal, o que seriam infecções endógenas e infecções exógenas? As endógenas são causadas pela microbiota do paciente, ou seja, o próprio corpo vai né, reconhecer aquilo ali como estranho. O seu próprio corpo vai ter micro-organismos que vai causar infecções no paciente. Infecções exógenas são aqueles que resultam da transmissão externa, tá bom? Uma infecção que pegou no hospital, que pegou no trabalho e assim por diante. Agora, o que seria infecção prevenível e não prevenível? Pessoal, as preveníveis são aquelas que a gente pode prevenir, tá certo? Mediante algum fator que poderia ter sido evitado, tá bom? O próximo aqui pode ser infecção cruzada, transmitida pelas mãos dos funcionários para se evitar, se for correta, feita a lavagem das mãos. Ou seja, o paciente tá lá e você fica, né, não lava as mãos, fica nessa infecção cruzada, né? Não lava as mãos, então pega no paciente, pega em algo pessoal, leva para casa e fica essa infecção. Mas poderia ser prevenida pela lavagem das mãos. E as não preveníveis são aquelas que acometem a respeito de todas as precauções tomadas, tá bom? Este é o caso das infecções em pacientes imunologicamente comprometidos, originárias à própria de sua flora, ou seja, paciente com lúpus, por exemplo, ele vai ter um sistema imunológico já deficitário. Então, o que é que acontece? Ele vai reconhecer a microbiota do seu corpo como algo estranho e vai começar a desencadear uma infecção mediante isso, ou seja, não teve nenhum fator externo, tá? Eu não tinha como prevenir isso, porque já lavava as mãos, já faço tudo corretamente, mas o meu próprio corpo reconheceu aquilo ali como estranho, tá bom? Então vamos lá realmente para a parte que interessa a gente, tá bom? A parte realmente absoluta, que é a infecção hospitalar, tem alguns critérios, tá bom? Então, critérios de diagnóstico de infecção hospitalar. A portaria 2616/98 do Ministério da Saúde, que regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no território nacional, né, no Brasil, traz em seu anexo 2º conceitos e critérios para diagnóstico das infecções, classificando-os em comunitárias ou hospitalares. Comunitárias, ela vai ocorrer na comunidade, certo? Hospitalar vai acontecer no próprio hospital ou decorrente de alguma assistência proveniente dele. Então, a gente vai ver isso aqui depois, tá? Vamos lá, o que seria infecção. Deixa eu abrir aqui, perdão, pegar o laserzinho. Seria a infecção comunitária, tá? É a infecção constatada ou em incubação no ato da admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior do mesmo hospital. São também comunitárias. Infecções associadas a complicações ou extensão da infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de micro-organismos ou sinais e sintomas fortemente sugestivos de aquisição de nova infecção. Infecção recém-nascido cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento. Por exemplo, herpes, rubéola, toxoplasmose, AIDS, sífilis. Adicionalmente, em relação à portaria 930/92, são também consideradas comunitárias todas as infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 horas. Ponto, pessoal. Vamos lá. Professora, mais resumido, o que é infecção comunitária? Toda aquela adquirida, tá certo? Antes da admissão ou foi constatada após um período da admissão, tá certo? Por exemplo, o paciente chegou hoje e já chegou com a infecção no hospital. Não é hospitalar, é infecção comunitária. O paciente chegou, já tem uma
uma patologia, né, é uma toxoplasmose de um recém-nascido. É considerado hospitalar? Não, tá certo? É considerado comunitária. Então, o conceito que vocês devem decorar é esse daqui. É a infecção constatada ou incubação no ato da admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. Por exemplo, paciente fez a cirurgia, teve alta, daqui a um dia o paciente teve um agravamento e voltou. Quando ele voltou para o hospital, ele já foi constatado com infecção. Foi comunitária? Não, porque ele tinha um histórico de cirurgia anterior. Então, ao fazer o seu histórico, foi infecção hospitalar, tá certo? Mas que deu retorno e ele voltou para o hospital. Então, a gente tem que sempre fazer essa análise, tá? Para conhecer o histórico do paciente. E tem aqui algumas exceções, tá? Agora, hospitalar, tá certo? É qualquer tipo de infecção adquirida após a internação do paciente e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a sua alta, quando puder ser relacionada com a internação ou qualquer procedimento que foi feito no âmbito hospitalar. Usa-se alguns critérios, tá certo? Quando na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária foi isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado como hospitalar. Esse é um critério, tá bom? Outro critério. Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência clínica e ou dado laboratorial de infecção no momento da admissão. Considera-se infecção hospitalar toda, presta atenção, manifestação clínica de infecção que se apresentar 72 horas após a admissão. Ou seja, o paciente se internou hoje, o que ele apresentar até 72 horas é comunitária. Após 72 horas é infecção hospitalar. Então, o prazo são 72 horas. Também são consideradas hospitalares aquelas infecções manifestadas antes de se completar 72 horas de internação, quando associado a procedimentos invasivos de diagnóstico ou terapêuticos realizados previamente, que eu falei no slide anterior, tá bom? Ou seja, paciente fez a cirurgia hoje, teve alta, que 2 dias voltou. Não teve o prazo desse horário aqui, então considera-se infecção hospitalar, porque foi feito um diagnóstico ou algo invasivo no paciente, tá certo? As infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária, tá bom? E aquelas associadas à bolsa rota, né? Que a bolsa se rompeu há 24 horas, tá bom? Então, o paciente nasceu com AIDS, com HIV, nasceu com sífilis, nasceu com toxoplasmose, é hospitalar? Não, porque é transmitido via transplacentária, tá certo? Ou seja, o paciente chegou no hospital hoje, tá? Até 72 horas é considerado infecção comunitária. Após isso, hospitalar. Teve alta, até 72 horas, considerado hospitalar. Após isso, comunitária. Salvo algumas exceções que a gente viu aqui já na aula. Pronto, pessoal. Depois do nosso conceito de infecção comunitária, infecção hospitalar, vamos agora para alguns conceitos que é importante, tá certo? Que a gente é importante saber para a gente identificar algumas situações que a gente vai ter diagnóstico, pode fazer até uma discussão de caso com o médico, com a enfermeira, tá bom? Então, o que seria uma infecção cruzada? É a infecção transmitida de paciente para paciente, geralmente por intermédio de profissionais de saúde e que também é considerada infecção hospitalar, ou seja, paciente do leito 1, paciente do leito 2. E fica lá o técnico de enfermagem, o enfermeiro transmitindo o micro-organismo de um para o outro. Porque isso acontece porque não tem a lavagem das mãos, não usa EPI corretamente, tá certo? Colonização é o aumento de um ou mais tipos de micro-organismo sem causar reação, certo? Esse é o conceito. Seria isolamento, né? Bem difícil a gente saber esse termo hoje em dia, né? Conjunto de medidas adotadas para fazer uma barreira que impeça a disseminação de agentes infecciosos de um paciente para outro, para os visitantes e ou para o meio ambiente. Está indicado nas doenças transmissíveis em situações definidas e apenas durante o período de transmissibilidade das doenças. Portanto, esta recomendação sobre isolamento deve se completar com o período de incubação e de transmissão de doenças, né? Eu acho que a gente nunca ouviu falar disso, né? Isolamento. Para que serve? Conjunto de medidas para impedir a transmissão das doenças. Geralmente é feito pelo período de incubação, tá bom?
Então, o paciente contraiu o Covid-19 hoje, teve diagnóstico. O que é que eu faço? 14 dias de isolamento, até eu fazer o exame e o paciente realmente dar negativo para aquele teste, tá certo? Mas aí, professora, é igual para todo mundo? Não, né? Vai variar de doença para doença, tá certo? Mas agora vocês viram realmente o que é o contexto de isolamento, né? Potencial de contaminação da incisão cirúrgica. O que seria isso? O número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado determinará o potencial de contaminação da ferida cirúrgica. De acordo com a portaria, né, a gente vê que pode ter algumas classificações que a gente não vai adentrar aqui nessa aula, tá bom? Não assim profundamente, né? A gente vai ver um pouco alguns conceitos, ou seja, é o potencial daquela cirurgia ser acometida, né, por ser um tecido mais presente de micro-organismo ou não. A gente vai para esses 3 tópicos, tá? Cirurgias limpas, potencialmente contaminadas e contaminadas. O que serão cirurgias limpas, né? Realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, em condições ideais na sala de cirurgia. Por exemplo, cirurgia de ovário. É uma cirurgia considerada limpa. A pessoa não é limpa de não ter nada de sangue, tá? Mas é limpo de ser realizado em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação. Lembrando sempre que vocês vão se aprofundar isso aqui em cirúrgica, tá? Vocês apenas estão tendo aqui alguns conceitos. Potencialmente contaminadas. São realizadas em tecidos de difícil descontaminação ou na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, sem contaminação significativa. Exemplo, redução de uma fratura exposta. Contaminadas. Realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório, mas sem supuração, né? Exemplo é apendicite supurado, tá bom? Você vê que elas têm as classificações, né? E infectadas. Realizadas em tecido com supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas e sujas. Certo, pessoal? E defesa contra as infecções. Né? Sabe-se que existem micróbios patógenos no ar, nos objetos e sobre a pele, tá bom? Porém, normalmente estes não produzem infecções porque existe uma série de barreiras naturais que protegem as possíveis portas de entrada dos germes, tá certo? Finalmente, nós, seres humanos, somos parte da natureza e nela há ininterrupta batalha entre seres vivos e outros, que às vezes se mantém em equilíbrio e às vezes se destrói. A barreira, que a gente tem mais importante, pessoal, é a nossa pele, tá certo? Ela é a que nos protege da maioria dos micróbios, né? Dos micro-organismos. A capa superficial da pele é formada por células mortas, com grande quantidade de queratina, né? As mesmas substâncias que formam as unhas. Esta faz com que a pele seja impermeável e com secreção gordurosa. E o suor. Evite que os micróbios penetrem no organismo, ou seja, pessoal, a pele é a nossa proteção, tá bom? Então, se a gente não cuida dessa nossa pele, da nossa barreira de proteção, a gente vai estar muito vulnerável. Se a pele se rompe ou se altera, as bactérias que normalmente nela vivem podem introduzir no organismo produzindo infecção, ou seja, na minha pele vai ter micro-organismo. Se eu deixo lá uma porta de entrada, se tem uma feridinha na minha pele, uma abertura, chama isso de porta de entrada. Então, tem lá um corte, levei um corte, não fiz o curativo corretamente. Então, fica vulnerável para que micro-organismos entrem nesse tecido, tá certo? Então, outra via importante para a entrada dos germes é a respiratória. Então, depois da pele, muito importante também a via respiratória. Aqui, entre células que recobrem a faringe e a traqueia, existem células que segregam mucosidade para reter os elementos estranhos. Lembra aquela aula de anatomia que a gente viu, que tem lá os cíliozinhos, que tem a mucosa, que ele faz a proteção, tá certo? E além disso, tem os cílios, né, que movem-se continuamente para expulsá-los para o exterior. Esse epitélio fica alterado nos fumantes, por isso eles têm mais infecções respiratórias do que os não fumantes. Ou seja, quem fuma tem esse tecido destruído, tá certo? E quem não fuma, sua proteção é maior. Então, a via respiratória, pessoal, é outra via importante de prevenção de infecção, tá certo? A entrada de germes pelo aparelho digestivo está protegida pela saliva e suco gástricos, que tem a capacidade de destruir alguns micróbios. O rim e a via urinária são protegidos pelo esfíncter de saída e o esvaziamento periódico da urina.
Também a vagina e os olhos têm secreção protetoras das infecções. São o fluxo vaginal e as lágrimas, tá? A alteração dessas secreções facilita o surgimento de infecções. Ou seja, pessoal, nosso corpo, ele faz realmente uma camada protetora. A pele tem sua proteção, a veia respiratória tem sua proteção, tem sua proteção, melhor dizendo. A digestória também, a questão da parte reprodutora. Então, todos os nossos órgãos, ele tem como se fosse, onde tem, né, a parte de entrada do meio externo para o meio interno, ele tem uma proteção para evitar que micro-organismos contaminem nosso corpo. E assim, a gente fique mais protegido. Mas se meu corpo tem alguma alteração e o meu corpo ele fica vulnerável, eu vou ser mais propenso a ter infecções. Então, ou seja, meu corpo tem que estar sempre em harmonia para me prevenir desses tipos de infecções, porque todo o meu corpo vai ter uma barreira de proteção. Desde a via, né, mais que é a pele, vai pela via respiratória, via digestória, a parte renal, a parte dos olhos, a parte vaginal, tá certo? Tudo vai ter proteção para que eu consiga me manter mais protegida e mais saudável. Então, desde já agradeço a vocês. Realmente foi muito assunto hoje, né? Espero que vocês pausem a aula, reflitam. Qualquer dúvida, podem me procurar. Estou aqui para tirar dúvida de vocês. Muito obrigada e até a próxima.